teu filho. Usa ele nas tuas mãos, Senhor. Usa como instrumento afinado em tuas mãos. Coloca as palavras corretas, Deus, nos seus lábios. E ele que venha, Senhor da glória, retransmitir a cada um de nós, Senhor, que estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco através do Adonias. Abençoa, meu Deus, cada palavra, que seja palavras ungidas, Senhor da glória, que venham diretamente dos céus para os nossos corações dessa noite. Usa ele em tuas mãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de vos saudar na paz do Senhor. Sinto-me muito feliz nesse momento, por mais essa oportunidade. Que oportunidade ímpar! Essa oportunidade para mim ela é única, meus irmãos. Eu, como não sou de perder a oportunidade, no meio da semana, meu pastor me ligou falando que eu estava intimado a pregar hoje. E eu disse, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aí eu já cheguei. Cai das câmeras. Cheguei com o Caio e falei, Caio, eu tenho R$100. Olha o microfonezinho desviado. Ainda bem que a gente tem a edição depois, né? Coisa digital é assim. É digital, irmãos, é porque a nossa plataforma que distribui aqui o sinal dos microfones está lá por trás, lá bem para trás, né? Ficou um pouco meio difícil a gente, mas é a vantagem da edição, né, Denilson? Que depois a gente vai lá no programa, corta. Eu só não vou tirar você da imagem porque você está demais bonito daqui, viu, irmãos? Aleluias. Aí eu falei para o Caio, Caio, é o seguinte, eu tenho R$100 aqui que está coçando no meu bolso e eu vou te dar. Ele é mesmo, para quê? Manda logo. Já foi passando a chave Pix. Eu disse, não, vou te dar em espécie. Ele disse, rapaz, o negócio é sério mesmo. Para que é esses R$100? Eu disse, para te assistir um culto comigo. Ele disse, rapaz, sabe que você é crente, esse negócio de crente dá certo. Ganhar R$100 para ir assistir o culto. Aí eu disse, Caio, nós vamos fazer o seguinte, tá de pé? Tá, pode mandar os 100. Aí eu falei, então nós vamos logo aproveitar e eu tenho umas câmeras lá, Caio, eu vou levar. E ele disse, meu Deus, quando a oferta é grande, o santo desconfia. Mas os R$100 está lá, viu, meu irmão? Eu acho que ele já comprou de leite para a criança dele lá. Irmãos, quem está alegre com Cristo, diga amém. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Quero dar os bem-vindos a você que aceitou o meu convite. Hoje eu quero falar, meu pastor Daniel Silva, que é um dos dias que eu tive mais coragem. Porque diante dessa oportunidade eu passei um montão de mensagem, até a irmã Dinete estava lá no currículo para me lhe enviar uma mensagem, não foi a irmã Lenivane, mas obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Aleluia, mas quero desde já agradecer os meus convidados, e vou citar o nome deles, Valdemir, cantor Valdemir, obrigado pelo carinho com que você se expressou. Eu estou igual tu, eu era garotinho quando eu comecei a ouvir o pastor Daniel Souza, viu? Nós éramos 2 adolescentes, né, Valdemir? Pois é. E o pastor Daniel é uma figura, é meu irmão, mas tenho muita admiração, carinho. Muito obrigado, pastor Daniel, cantor Valdemir. O Davi. Cadê o Davi? 2 vão gritar aqui. Cadê o Davi? Ah, lá está o Davi ali, olha. O Davi é o filho da Leiliane, que também aceitou meu convite. Muito obrigado, tá, Leiliane? É uma amiga que eu e a Laís adquirimos e bem rapidinho a gente já somos amigos de verdade. O David Braulio é o outro Davi também, a Daiane, sua filhinha, obrigado. Eles moram lá do outro lado da cidade, aceitaram o nosso convite. Denilson, obrigado, viu, Denilson? Cadê? Ah, tá, eu vou logo aproveitar, já vou estar pregando, mas eu gostaria de convidar, eu coloquei umas cadeiras aqui,
E eu quero que as câmeras captem esse pessoal. José Soares, vem cá, José Soares. Quero você aqui, você vai ser filmado. Presbítero Denilson, faça favor, venha para cá, por gentileza. Pastor Daniel Souza, eu quero que você bote sua cadeira para cá, tá bom? Se tu descer, eu te dou uns coques, ou então a bicuda, pode ficar bem aí, viu? Ele disse assim: Adonias, eu não sei o que é que aconteceu, mas não sei o que, eu vou te dar uma lapada. Eu disse: ainda bem que é uma lapada, não é a bicuda, que olha só a bota dele ali, ó. Alcione, muito obrigado, Alcione, por aceitar o nosso convite, a esposa do cantor Valdemir, obrigado, tá bom? Denilson, José Soares, Darliels, tu é um espetáculo, viu, Darliels? Irmãos, eu não sei como é que está o som aí para frente, mas aqui tem som aqui, som ali, som aqui. Rapaz, quando eu falei com o Darliels e ele disse que viria, eu disse: então, eu já começo a sentir Deus no negócio. Darliels, eu proso com ele e digo: Darliels, quando você vai para o culto, o Espírito Santo vem contigo. Cadê o Adailson? Adailson, vem para cá, Adailson. Pode vir. Eu quero cadeiras aqui. Você, Misael, tu veio, né, Misael? Eu fiz uma denúncia para o Misael lá no Monte Sinai hoje. Falei para ele que eu tinha ido dar uma diária para o irmão pela boia, viu, irmão? O irmão que pagou a diária para mim, ele só faltou morrer de arrependido, que eu fui pela boia, Salete. Tá bom? Gente, é isso. Glória a Deus. Bora abrir a Bíblia, me dá minha Bíblia aqui. Aleluias. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Aleluias. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30 até o versículo 33. Eu sinto Jesus aqui. E quando eu olho para essa nave especial da igreja, eu vejo Jesus. Aleluia, no rosto, no semblante de cada um. Sou muito grato a Ti, Jesus, porque que maravilha de Deus. Tantos pregadores, homens de Deus aqui, capacitados. Pastor Daniel Souza, presbítero José Soares, cantor Valdemir, presbítero Denilson. Esse quadro de ministério aqui, só pregadores, Misael, né, grandes pregadores da palavra de Deus. Mas o Senhor me escolheu para hoje, então eu falei para Jesus assim: Senhor, eu vou abrir a boca e eu quero que o Senhor coloque palavra na minha boca. Aleluias. E respondendo Jesus, disse-lhe: aleluias, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano, aleluias, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Pode sentar, meus irmãos. Queria convidar minha esposa, Laís. Irmãos, eu confesso para vocês que estou me sentindo um dos grandes pregadores. Não é aquele pregadorzinho que 8h15 já pega o microfone. Eu tive que esperar o culto terminar para me pegar o microfone. Isso é coisa grande. Pode soltar o playback aí, meu filho. Laís, oh, mulher de sorte. Meu Jesus, casou comigo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor é bom. Glória a
Eu te louvo porque eu sinto a sua presença. Eu sei que o Senhor está aqui. Ei, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu acredito que você não veio a esse culto por acaso. Você não está aqui por acaso. Jacó, obrigado, Jacó. Aleluia. Obrigado, Evelyn. Ó. É hora de se despertar quem estiver dormindo, para ouvir o gemido em meio ao clamor de milhões. É hora de se preocupar com as almas carentes. Desperta, dormente, comece a fazer missões. É hora de atender alguém que está te chamando, chorando a falta de amor em sua alma ferida. Dizer que nem tudo acabou, ainda resta esperança. Mostrar para quem está morrendo a fonte da vida. Bora cantar assim, ó. Não temas, meu filho querido, e não se apavore. Eu sempre estarei do teu lado, eu não te esqueci. Somente um pouquinho de tempo, vigia e ore. Eu sempre zerei por aquilo que eu te prometi. Aleluia! Confesso que senti falta daqueles microfones. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Da voz da Salete, da voz da Lin, da voz da Estefan. Vamos lá! Ó! É hora de estender a mão para o necessitado, mostrar o amor praticado e não teoria. Fazer o bem é o dever de qualquer cidadão. Ei! Fugir desse clima farsante de hipocrisia. Falar a verdade em qualquer circunstância da vida. Ainda que a dor da ferida atinja você, muitos não vão aceitar porque isso é estéril. Se tu não pregar o evangelho, alguém vai morrer. Não temas, meu filho querido, e não se apavore. Eu sempre estarei do teu lado, eu não te esqueci. Cante assim, ó. Somente um pouquinho de tempo, vigia e ore. Eu sempre zerei por aquilo que eu te prometi. Para cantar. Não temas, meu filho querido, e não se apavore. Eu sempre estarei do teu lado, eu não te esqueci. Somente um pouquinho de tempo, vigia e ore. Eu sempre zerei por aqui
aquilo que eu te prometi. Ó, eu sempre serei por aquilo que eu te prometi. Louvado seja o santo nome de Jesus, que vive, que vive, que vive e reina. Irmãos, que tempos difíceis. Parece assim que a desigualdade tomou conta do ser humano de uma certa forma e que a coisa ficou difícil. Antes, não era fácil, pastor Daniel. A cada lugar que a gente chegava, com quem a gente conversava, Misael, sempre eles diziam: o negócio está difícil mesmo. Mas, irmãos, a gente pensava que difícil era aquela época, que os tempos passariam e a coisa iria, sei lá, mudar, melhorar. Coisa boa a gente ter uma conta boa lá no banco. Coisa boa a gente ter uma chave daquelas bonitona que funciona e estaciona o carro. E é coisa linda a gente viver. Quando a gente entra no ônibus, viu, Adailson? É para colocar o braço do lado de fora e alguém dizer: olha, irmã Adonias no ônibus, e a gente estender a mão e dizer: glória a Deus, está tudo bem. E não é fácil, irmãos, enfrentar o dia a dia, principalmente o crente. Quando nós somos crentes, quando a gente sabe que a gente tem uma intimidade com alguém que mora acima das nuvens, as coisas parecem que são mais difíceis, viu, Denilson? Parece que as coisas são mais complicadas para nós. Aleluias. Tem muitos irmãos que são motoristas de Uber, outros são taxistas, mototaxistas, outros são caminhoneiras e outros são mercadantes. Eles compram a mercadoria para revender. Conheci isso um tempão grande da minha vida. José Soares, ele era um dos primeiros a levantar para comercializar. Ele tinha um comércio, comprava mercadoria para revender. Adonias, eu pensei que você ia pregar uma mensagem diferente, só que eu vejo a história de um homem bem aqui na Bíblia, que eu precisava contar ela hoje. Eu acredito que, irmãos, a mensagem praticamente já acabou, o tempo já se foi, isso aqui já é um extra, praticamente isso aqui já é um extra. Não sei quem é que me falou há poucos dias, ou foi hoje, que uma mensagem de 5 minutos foi uma das mensagens que ele mais gostou. Foi teu, Valdemir? Foi? Foi não, né? Foi alguém. Ah, foi tu, né, Caio? Tu só levantou o dedo porque tu precisava que teu nome fosse pronunciado. Tu não foi apresentado, né, Caio? O Caio disse: Adonias, uma das mensagens que eu mais gostei e que mudou a rotina da vida dele, falando ele, ela demorou apenas quantos minutos, Caio? 5 minutos. Aleluias. Eu vejo aqui, pastor Daniel Silva, um homem dando um abraço em sua esposa, se despedindo de seus filhos. Eu não sei o que aconteceu, quais foram, pastor Daniel Souza, as palavras daquele homem, mas eu imagino que abraçado, talvez lagrimando, chegou ao ponto de ele dizer: a gente tem um projeto, a gente tem um sonho, a gente vem planejando ao longo dos anos, e chegou o dia desse projeto, desse plano se concretizar.
E aquele abraço, acredito que ele foi extenso, cheio de lágrimas. E aquele homem, ao despedir-se de sua família, sua esposa, seus filhos, eu estou conjecturando, tá, irmãos? A Bíblia não fala assim, mas como eu falei, tem uma história que alguém precisa saber, não por detalhe, mas mais ou menos que pode ter rolado naquele abraço, aleluias. E aquele homem saiu de casa. Minha esposa, é assim, a gente planejou, a gente sonhou, a gente calculou, e hoje é dia da realização do nosso projeto. O próprio Jesus, ele contou essa história para alguém que era muito sábio. Os sábios, alguém que era sábio, entendido. E Jesus contou a história. E o próprio sábio, sem resposta, ele mesmo deu a resposta da pergunta que ele fez. Respondestes bem, falou Jesus. Né, missionária Dinete? Aleluias. Só que aquele homem saiu, meus irmãos, cheio de planos e projetos. Ele contava com tudo. Ele não contava que o mal estava um pouco mais adiante. Quando ele saiu de Jerusalém para Jericó, ele sofreu, ele foi espancado por salteadores, e a Bíblia diz que ali ficou um homem meio morto. Eu fiz questão, porque como eu já estava mesmo no plano de pregar essa mensagem, eu fiz questão de convidar psicólogos para estarem hoje aqui nesse templo. Eu fiz questão de convidar técnicos de enfermagem. Eu fiz questão de convidar enfermeira. Temos enfermeira, temos técnica. Eu fiz questão de convidar alguém que estuda, José Soares, anatomia humana. Conhece todos os endereços, onde fica cada osso, cada junta do ser humano. E essas pessoas estão aqui, não vou citar nome, mas estão aqui para entender o que significa, Velane Mateus, um ser humano meio morto. Ao meu entendimento, meio morto, diácono Gilberto, é uma pessoa que não consegue mexer os olhos, não consegue mexer a boca, não consegue movimentar o braço, os dedos, não consegue falar. Mas se há uma coisa que eu aprendi, é por isso que esse pessoal estão aqui, é que o homem meio morto, ele consegue ouvir. Aleluias. E agora, no meio de um caminho, tem um homem, pastor Daniel, meio morto. Aleluias. Na mesma trajetória do caminho, veio um sacerdote. Lembra da nossa oração? Tu lembra da nossa oração quando nós oramos? As palavras são mais ou menos assim: Jesus, eu me coloco à tua disposição. Estou aqui. Envia-me a mim. Eu quero. Eu sonho. Eu me coloco à tua disposição. E Jesus te ouve e te atende. E te escolhe. Aleluias. E agora, meus irmãos, tem um chamado, tem uma escolha, e tu está com o cajado. Viu, obreiros? Está com o cajado. No meio da trajetória do teu ministério, pastor Daniel, e demais obreiros, tem um homem caído na beira do caminho, meio morto.
Aleluias. Jesus está falando com alguém. Eu estou me dirigindo aos obreiros, porque são os protagonistas. São os protagonistas da história. Não é você, não é você. Pode ser eu, pode ser você. Mas o certo é que no meio da trajetória, meu pastor Daniel, no meio da trajetória do ministério, tem um homem meio morto que precisa de uma palavra, precisa de um atendimento. Aleluias. O pastor, ele vinha, meus irmãos, quando chegou à beira do caminho que ele avistou, havia um homem meio morto e ele parou. Parece assim que ele não teve, tipo assim, a capacidade de dar uma verificada lá atrás no filme da vida dele, quando ele disse: Jesus, estou aqui, eu quero, envia-me a mim. Aleluias. Será que esse sacerdote pode ser qualquer um de nós? Será que nós estamos fazendo a coisa certa? É muito bom, meus irmãos, para o obreiro, para o missionário. O pastor Daniel acabou de falar sobre a missão, sobre a obra missionária. Se ele tinha paixão, agora ele está dentro, agora está envolvido, agora apaixonou-se sim de verdade. Aleluias. Na oração do missionário, é assim: Jesus, eu quero ir. Aleluias. Eu quero ir. E vai ter que mover céus e terra. Sistemas vão ter que ser tratados, porque há um passaporte para o missionário. Nós temos o ícone da igreja evangélica santarena, que há anos atrás foi formada uma equipe e foram lá nos países africanos, missionária Ednete. Aleluias. Todo pastor que chega aqui, todo pregador que olha para a missionária Ednete, bate continência, porque ela tem um histórico sadio, bonito, invejado. Aleluias. Mateus, porque na nossa oração a gente é assim. Alguém chegou conosco, o pastor Daniel Silva, e disse assim: olha, é Deus mesmo falando. Hoje eu te preparo e hei de levantar os teus pés e hei de te enviar para a obra missionária. Irmãos, e a visão do passaporte, ela vem rápido, Lani. Eu quero um passaporte. Eu vou lá na Angola. Eu vou lá nos países africanos, Moçambique, né? E vou pregar o evangelho. A missionária Ednete está aí, prova disso. E se o teu ministério não for ir lá na Angola, lá nos países africanos, se o teu ministério for só aqui mesmo, por perto, lá no Rio de Janeiro, aqui mesmo no Brasil, em Brasília, Cuiabá, esses estados brasileiros, vamos tentar, Salete, simplificar um pouco mais. E se não for no outro estado, se for aqui mesmo no Pará, se o teu ministério tiver que ser aqui dentro de Santarém, em especial no bairro da Floresta, quem sabe se na tua rua, aleluias, pode ser até mesmo o teu vizinho que está na tua direita ou na tua esquerda, na frente ou na retaguarda, quem sabe se o teu ministério não é pregar para alguém que está dentro da tua casa. Aleluias. Aleluias. Tudo, Valdemir, porque a história conta de um homem que está à beira de um caminho. Eu não sei quantos quilômetros, não sei quantas horas, eu não sei mais ou menos o tempo que se gasta de
Jerusalém para Jericó. Sei que não era perto. E já já nós vamos entender por quê. Já já nós vamos entender também por que o Senhor mandou eu te entregar essa mensagem. Aleluias. Eu poderia dar um tema para essa mensagem, poderia escolher dezenas, centenas de personagens, mas eu tiro pelo menos 5 personagens desses 3 versículos que li agora. Aleluias. E entre esses 5, onde você se encaixa? Em outras palavras, dentro do teu ministério, qual é o teu chamado? Tem a síndrome do pânico, tem a síndrome, não sei o que, da mentira, e tem a síndrome da ingratidão. Hoje nós estamos, irmã Lenivânia, nós estamos de uma forma que a gente esquece as belezas que o Senhor tem feito conosco. A gente esquece as maravilhas que o Senhor tem feito conosco. A gente esquecemos do povo lá do deserto, que o sapato não envelheceu, que a roupa não rasgou, que durante 40 anos não faltou maná para o povo se alimentar no deserto. Aleluias. Então, meus irmãos, a ingratidão é algo que quem mata diz que matou para se defender. Quem rouba diz que roubou porque está passando fome, Valdemir. O homem que trai a esposa diz que não está vivendo bem. Mas a ingratidão, irmãos, como justificar o ato da ingratidão a alguém que come a sua mesa? Aleluias. Não é, irmã Conceição? Quando a gente estamos juntos, a gente estamos conversando, uma conversa tão linda, tão sadia, tomando um café, comendo uma tapioquinha, e quando a gente sai, Davi, um começa a esfaquear o outro. Aleluias. E lá no caminho tem um homem precisando de um socorro, e aquele homem que disse: Senhor, envia-me a mim, ele chegou lá e não socorreu. A Bíblia diz que ele se afastou. Talvez ele ia até no mesmo lado onde estava um homem ferido, mas ele se afastou, talvez foi pelo outro lado do caminho e foi embora, Denilson. E lá ficou um homem meio morto. Eu imagino Deus, meus irmãos. Missionária Ednete, eu imagino Deus. Aleluia. O que se passou pela cabeça de Deus? A história não acaba. Bonito para nossa cara, né, Valdemir? Porque depois do sacerdote, que é o pastor, veio o levita. Que palhaçada nossa, viu? Porque nós também oramos, Valdemir. Cadê os cantores daqui? Achei lindo ainda agora. Achei lindo. É por isso que eu cobrei o Darliel, Sassalete, a Stephanie, aleluia, a Elísia. Cobrei os cantores, a Aline. Porque nós somos os levitas da casa do Senhor. E alguém que nos representa, pode ser qualquer um de vocês, pode ser eu. A gente também, irmãos, enxergamos um homem quase morto à beira do caminho. Porque depois do pastor Daniel Silva, veio o levita. Aleluias. O levita chegou ali, eu imagino a oração foi a mesma. Tão bonito ouvir do cantor Valdemir, que a gente tem andado em várias cidades, em vários estados. A gente tem passado semanas. A gente saímos de casa numa semana, voltamos 2 semanas depois, né, Valdemir? Fazendo a obra de Deus. A gente orou para isso, para Jesus nos dar um ministério do louvor. E a gente foi para a obra. O detalhe, Valdemir, é que nós também, é por isso que eu te digo que papelão nosso, a gente tem encontrado, José Soares,
um ser humano meio morto à beira do caminho, precisando de um socorro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E eu imagino aquele homem de largo ao passar pelo outro lado, à distância. Eu imagino Deus sentado em uma cadeira, o cotovelo sobre o joelho e dizendo: onde foi que eu errei? Porque o pastor passou lá, viu, Lúcia? O pastor passou e não deu a mínima. O levita passou e também não deu a mínima. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem um samaritano, José Soares, um estrangeiro, um desconhecido. Irmão, pense numa coisa que dói. Dói para quem ouve. É quando alguém chega com a gente e diz assim: eu estive doente, eu estive no leito, eu estive acamado, eu estive no luto, e eu esperei a visita do meu pastor e meu pastor não me visitou. Dói para quem ouve e para quem fala. É um desabafo. Esperei a visita do meu pastor e o pastor não veio. Esperei a visita de um levita que canta, que alegra os cultos, também não veio. Aleluias. Eu recebi há poucos dias a ligação de um irmão e ele disse: irmão Doniz, eu não consigo ir para o culto porque estou com fome. Minha família está passando necessidade. Eu não sei se o pastor dele visitou, não sei se o levita visitou, mas o certo é, meus irmãos, 21h30. Nosso prazo já acabou, né, Caio? Aleluias. O certo é que depois do pastor e o levita veio um estranho. Quando o estranho olhou, que viu aquele homem meio morto, caído à beira do caminho, ele foi lá, passou um medicamento, viu, Alcione? Passou uma pomada, passou um medicamento nos ferimentos, limpou as feridas, colocou em seus ombros, colocou em sua montaria, levou até um certo lugar e disse: cuida desse homem, não deixa esse homem morrer. Eu estou falando de um estrangeiro, um estranho, meus irmãos. Aleluias. Ele disse assim: olha, cuida, viu, pastor Daniel Souza, tu faz o seguinte, tu cuida desse ser humano, não deixe ele morrer e eu vou te dar 2 dinheiros, não era só um dinheiro. Ele pode ter dado alguns dinheiros, alguns reais, algumas centenas, alguns milhares de reais. Ele devia ser um homem de condição muito boa, porque ele falou: tu não deixa ele morrer, cuida dele, eu vou seguir a minha viagem, quando eu voltar, tudo que tu gastares a mais, eu te ressarci. Aleluia. Então, meus irmãos, a história está o mal, que são os assaltantes, está o ferido, está o pastor, está o levita e está o samaritano. Em qual desses personagens você se encaixa? Este é o recado que Jesus mandou passar para você. Aleluias. Eu gostaria de fazer uma oração. Aleluias. Se você quer receber essa oração, venha aqui, meu irmão, venha aqui, que eu vou orar por você. Dudinha, eu acompanhei
o que aconteceu com você durante essa semana. Aleluias. Eu fui ali com seu pai, o Edson, e disse assim: olha, isso foi um livramento. Jesus te ama. Aleluia. Jesus te quer bem. Essa igreja aqui, Duda, te ama, aleluias. E a gente se preocupou com você. E graças a Deus, que mesmo que tenha te causado um desconforto, onde machucou, mas foi só isso, aleluias. Houve um livro, poderia, que Deus o livre, ser pior, mas Jesus, ele simplesmente simplificou a coisa. Dá testemunho disso, tá bom? Bora orar, meus irmãos. Essa é a mensagem. E eu sou muito grato a Deus. Davi, obrigado, Davi, por você ter vindo com a sua esposa, a Leiliane, vocês que aceitaram, meu Alcione, o cantor Valdemir, obrigado, pastor Daniel Souza, Denilson, acho que o Denilson tinha até outra agenda para hoje, né, Denilson? Mas quando eu falei para ele, ou tinha ou deve ter surgido, eu disse: Denilson, eu quero você lá. E ele veio para honrar. Ao Darlielson, muito obrigado, tá, Darlielson, pelo som, por esse companheiro. Jacó, obrigado a você, a Evelyn, sua filhinha, a família da Evelyn, tá? Que agora é tua família também, né, Jacó? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, eu te louvo porque o Senhor é bom. Deus, eu te agradeço porque o Senhor é misericordioso. Senhor, eu te louvo porque o Senhor tem provido, Senhor, na casa dos teus filhos. Senhor, por mais que a coisa tenha sido difícil, mas não tem faltado pão na nossa